Vamos lá, então, iniciar nossa programação para que a gente não corra muito fora do tempo. Deixa eu... Nossa, gostei da diretoria, hein? Direção de imagem, fecha. Não fecha muito que o cara é feio, aí fica estranho. Queima o filme. Queimar o filme é uma expressão muito cringe, né? Esses dias eu falei uma outra expressão, como é que era para alguém que era... Eu vou lembrar, mas, nossa, caiu, tipo, caiu a ficha, assim, né? Tem gente aqui que a gente fala caiu a ficha, eles falam, o que é, né? Que ficha, né? Isso não existe mais. Existia uma época, para os mais novos, que a gente, para discar do telefone, tinha que bater assim, ó. Tá. Sabe nessa ou não? Lembra aquela de bater no telefoninho para ele discar? Isso é das antigas. Gente, vamos iniciar o nosso conteúdo, então. Hoje eu queria convidar para estar com a gente aqui o Marcelo Mauleps. O Mauleps é uma sumidade em liderança, em coach. Eu não consigo falar todos os títulos que ele tem, que daria mais uma palestra. Então, ele tem um slide que eu vi ali, que ele vai falar um pouquinho. Mas a ideia do Mauleps, ele é especialista em liderança, ele dá coach para executivos há 20 anos, no mínimo, né, Mauleps? Ou mais, eu acho. Um pouquinho mais, uns 50. Mas o que a gente conversa muito com o Mauleps, né? Com a Relaton, que é a empresa que ele representa. Quando nós vamos levar uma solução que muda a forma como as pessoas trabalham, como a parte tecnológica a gente resolve. Mas como que eu lido com as pessoas? Como que eu tenho que abordar e engajar essas pessoas? Porque antigamente a gente tinha uma frase, não, tem que ter aprovação dos stakeholders, de baixo para cima, não era esse o discurso? Só que hoje não funciona mais. Eu vou deixar ele contar, então eu quero convidar o Mauleps, por favor, venha com uma salva de palmas para o nosso amigo Mauleps, por favor. Diferenciado, acho que ele é mais fácil, Mauleps. E ele vai contar um pouquinho, já pode botar aí, Saúl, para nós? Mauleps, muito obrigado. Obrigado. Aqui o palco é seu. Obrigado. Olha, vocês, por favor, descontem metade do que ele falou, porque o Fernando é meio mentiroso, né? Vocês conhecem ele também, né? Ele é meio exagerado. Mas queria agradecer a presença de vocês, dar as boas-vindas aqui. Pode colocar ali o primeiro slide, por favor. Então, nós vamos falar hoje sobre o lado humano da transformação digital. Porque, normalmente, nós de tecnologia, vocês de tecnologia, têm um foco muito grande, tem que ser assim mesmo, na tecnologia. Mas o fato é que quem é impactado e quem vai fazer com que o projeto funcione bem são as pessoas. Tá bom? Então, olha lá. Deu. Então, falar um pouquinho sobre o meu currículo, eu tenho trabalhado há alguns anos, basicamente, com gente. Né? E eu trabalho hoje com desenvolvimento de executivos, a minha empresa também trabalha com tecnologia, tem uma parte da empresa que faz mapeamento de processo para viabilizar implantação de sistemas novos, para viabilizar RPA e tudo. Mas o que eu tenho feito, basicamente, nesses anos todos, é ajudar executivos a entender como gente funciona. Né? Porque a tecnologia a gente aprende, hoje tem até tutorial no YouTube que dá para a gente aprender linguagem e tudo. A nossa empresa trabalha em 4 frentes, a primeira delas, coaching executivo, a segunda, formação de líderes, formação continuada de líderes, gestão de processos, que é o mapeamento e preparação da estrutura de processo para uma implantação, por exemplo, de RPA, e produtividade digital. Esse é o nosso foco. Tá? Bom, algumas empresas que a gente atende aqui, já vi que temos alguns clientes aqui, a Marco Polo, a Alta, e nós trabalhamos desde 99, então, nesse segmento. O nosso roteiro hoje, o nosso dia aqui, eu vou separei em 4 temas. O primeiro deles, as pessoas, a transformação digital e a transformação cultural. Qual é o impacto de uma transformação digital na cultura das empresas? Vocês que trabalham em empresas, vocês têm ouvido o pessoal de gestão e o pessoal de RH falar sobre cultura, sobre dar uma importância maior nos últimos tempos sobre isso? Vocês ouviram falar sobre isso já? Tem que transformar a cultura, tem que melhorar a cultura. Acontece isso nas empresas de vocês ou não? Por que será que esse tema ganhou relevância nos últimos anos? Alguém tem uma ideia? Não? Bom, basicamente, a cultura define muitos elementos do resultado do negócio. Né? E isso foi explicado bastante claramente pelo Daniel Goleman, naquele livro Inteligência Emocional, onde no capítulo 2 ele diz assim que as pesquisas que ele fez para desenhar a tese dele de doutorado, ele diz assim, olha, os nossos estudos apontam
que o bom clima de uma empresa, ou a cultura de uma empresa, pode responder por até 1/3 dos resultados dela. E ele continua dizendo, isso é literalmente dinheiro demais para que a gente não faça nada sobre isso. Né? Tem alguém aqui que não é cobrado por resultado na sua empresa? Que não precisa dar resultado? Que é só ir trabalhar, né, acertar lá seu ponto no final do mês? Tem alguém que não é cobrado por resultado? Todos somos, né? Então, o nosso objetivo é dar resultado. E a transformação digital passa por isso, para gerar mais e melhores resultados. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o fator humano nesse processo, como é que a gente gera engajamento na transformação digital e, finalmente, algumas dicas para vocês acelerarem e melhorarem a aderência das pessoas nos projetos que vocês vão implementar nas empresas de vocês. Tá bom? Bom, eu gosto muito desta frase aqui do Albert Einstein. Tá? Devagar. Tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um de nós, né, se resume ao tamanho do nosso saber, do que a gente sabe. E quando eu cito esse exemplo, é exatamente para que as pessoas abram um pouco mais a sua cabeça, além da sua área de domínio, além da sua área de domínio. Quando falamos com o pessoal de tecnologia, veja, eu não posso focar minha carreira só em tecnologia, eu preciso conhecer do negócio da empresa, eu preciso conhecer de finanças e eu preciso principalmente conhecer sobre pessoas, como gente reage às ações que a tecnologia imprime no ambiente organizacional. Como elas vão reagir? Porque as pessoas podem facilitar a implantação do projeto ou pode dificultar. Né? E outra questão que eu sempre trago é o seguinte, olha, as pessoas não são o problema. Eu já vi muita gente, muito executivo dizer, mas é tão difícil lidar com as pessoas. Aí eu digo assim, as pessoas não são o problema. Os problemas é que são o problema. E muitas vezes a gente acha que o problema é criado pelas pessoas, mas não é. É criado, às vezes, por uma maneira equivocada de tocar um projeto à frente, de lançar uma ideia, de lançar um projeto. Né? E veja, para ter sucesso no século XX, qualquer empresa, se você quisesse inaugurar uma empresa no século XX, bastava você entender como é que o seu negócio funciona. Né? Com a virada do século, além de saber como o negócio funciona, nós precisamos entender de duas coisas, pessoas e tecnologia, não é? Tecnologia ganhou uma relevância muito grande, ganhou uma importância no ambiente profissional muito grande. Eu me lembro na virada, acho que talvez vocês nem trabalhavam ainda, alguns talvez não tinham nem nascido, mas na virada do milênio tinha a história do bug do milênio. Né? Alguém ouviu falar nisso? Está em alguns livros de história antigos já empoeirados aí. Né? Então, naquela época, você pagava $1.000 a hora de um consultor SAP para fazer a migração, para o sistema não parar na virada do milênio. Né? Então, isso tudo foi ganhando uma dimensão, já a tecnologia permeia toda a cultura de qualquer organização. Né? Hoje, você olhar um pipoqueiro que vende pipoca ali na esquina, ele trabalha com tecnologia ou não? Sim, aquela maquininha que ele cobra no cartão é tecnologia, o Pix que ele recebe é tecnologia. Né? Então, está permeando tudo isso. E as pessoas vão tendo que se inserir nesse processo aí. Né? Se essa inserção é mais fácil, mais planejada, o resultado vai ser melhor. Eu gosto muito do David Rogers, que escreveu esse livro, né, Transformação Digital, e ele fala aqui dos 5 domínios em mutação nessa transformação. Eu queria, humildemente, fazer uma correção nesse modelo dele dos 5 domínios. Aqui onde ele diz clientes, né, ele fala em valor, inovação, dados, competição e clientes, eu substituiria aqui por pessoas. Não só os clientes são impactados e agregam valor no processo de transformação digital, mas qualquer pessoa que interaja com aquela cultura. Ok? Vocês estão me acompanhando? Está tudo bem? Sim? Maravilha. Então, eu incluiria aqui pessoas, porque o foco, tudo que nós fazemos aqui no processo empresarial está focado para as pessoas. Basicamente, por causa disso aqui. 100% dos investidores da sua empresa são pessoas, não são? Sim. Ou você tem alguma entidade robótica que já comprou ações da sua empresa? Isso ainda não aconteceu. Né? Quem sabe um dia. Olha, 100% dos empregados de um negócio são pessoas. Né? A gente tem visto vídeo no YouTube aí já de entidade robótica trabalhando, né, em ambientes industriais. Eu não sei até que ponto isso é só Photoshop, ou já acontece, mas esta geração conviverá com robôs trabalhando, entidades robóticas trabalhando. Né? Isso vai acontecer, é logo. Mas, por enquanto, 100% dos empregados de um negócio são pessoas. Olha, 100% dos clientes são pessoas. Não é?
Vocês vendem para alguma outra coisa que não seja gente? Vocês fornecem serviço para alguma outra coisa que não seja, que não beneficie pessoas? Então, 100% dos clientes são pessoas. Então, sem entender de pessoas, é impossível hoje entender de negócio. E sem entender de tecnologia, vai ficar muito difícil você se inserir no ambiente de negócio de agora para frente. Quando a gente fala em transformação digital, antes de ocorrer a transformação digital, tem que ocorrer uma transformação cultural. E, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Invistam tempo nisso. Invistam tempo explicando para as pessoas por que é importante esse processo que você está liderando, essa transformação que você está liderando. Como ela vai se beneficiar disso? Porque, veja, tem um ditado muito legal que eu gosto, que diz assim, ninguém se compromete com o que não compreende. Se os seus clientes não compreenderem qual é o seu objetivo, para onde você vai caminhar com o seu projeto, vai ficar impossível ele se comprometer com a implantação do seu projeto. E a resistência começa a partir daí. Tá? Bom, eu tenho visto assim duas maneiras de a gente olhar a automatização de processos, né, a automação de processos. A primeira é com o velho olhar da TI, né, aquele olhar da TI que tinha usuário, né? Lembra disso? Quando a TI tem usuário, acontece isso aqui, ó. Normalmente o cliente é uma ameaça, é aquele chato, né? O usuário é aquele chato que fica incomodando, que não se engaja, que não entende, que eu tenho que ficar gastando tempo. Agora tem uma outra visão que começou há muito tempo e tem ganhado muito espaço nas empresas, que é a visão de cliente. E aí nós temos então oportunidades. Quando a gente olha a transformação digital, precisamos olhar sempre como oportunidade, não só para o negócio, mas, veja, principalmente para as pessoas. O que elas ganharão com essa implantação? O que elas ganharão com esta nova realidade que você está apresentando? Se elas não entenderem o que ganham, ali você terá um foco de resistência. Joia? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Bom. O fator humano, então, no processo de transformação digital, passa por isso aqui. Ó. Tem uma pesquisa da McKinsey que diz que 70% das transformações, das mudanças nas organizações, simplesmente falham. 70%. Gente, isso é muita coisa para a gente simplesmente inaugurar um projeto e sair achando que vai dar certo. Tem aqui uma pesquisa da McKinsey, 70% falha. E por que isso ocorre? Basicamente, dos motivos apresentados nessa pesquisa incluem comunicação insuficiente ou excessiva. São duas coisas importantes. Comunicação insuficiente ou excessiva. Às vezes, num projeto, você sobrecarrega a estrutura com informação que ainda não é o tempo para ela. E aí as pessoas se cansam disso rápido. Outro fator é treinamento ou recursos disponibilizados de maneira insuficiente. E o terceiro, basicamente, o mais importante, na minha opinião, é o fator humano, da resistência ao novo, da resistência à tecnologia nova. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, né, que a tecnologia começou a chegar, até então eu trabalhava numa grande empresa, e a gente usava basicamente o mainframe, né, que era um terminal IBM, aquele terminal burro, tela verde. Depois começaram a chegar os microcomputadores. Né? Eu trabalhei ainda com disquete, aquele 3/8, sabe? E aí começou a chegar as ferramentas mais friendly, né, como VisiCalc. Né? Só depois chegou o Excel. Então eu trabalhei com VisiCalc. E na época aconteceu uma coisa muito interessante na minha empresa. Foi feito um treinamento para as pessoas aprenderem a usar isso. Né? Só que depois que o pessoal foi todo treinado, descobriu-se que não havia máquina para todo mundo, não havia sistema implantado para todo mundo. Então se perdeu aí um tempão de treinamento e um dinheiro, porque as máquinas iam chegar dali 6 meses, até lá as pessoas já teriam esquecido tudo. Então, o timing desta mudança da informação e do projeto é muito importante quando eu considero a questão do fator humano. Por quê? Porque há resistência. Na época, o pessoal, inclusive, hoje é proibido nas empresas, mas na época era incentivado que as pessoas usassem os computadores para fazer trabalho da universidade, os jovens, né, para fazer outras coisas, para que tivesse uma proximidade da tecnologia com o cliente, ali, né, com o funcionário. Bom, então, embora muitas pessoas digam que a única certeza nos negócios é a mudança, a gente já ouviu falar isso, a verdade é que as pessoas ainda alimentam muitas resistências à mudança. Vocês percebem isso com os seus clientes de TI? Vocês percebem isso? Vocês percebem essa resistência? Por que será que acontece isso?
Por que será que as pessoas resistem a mudanças, a melhoria de sistema, né? Ah, vai trocar, era um sistema, vamos colocar outro. Nossa, aquela dificuldade, o pessoal resiste, às vezes fica usando o sistema escondido, né? No mapeamento de processo que a gente faz nas empresas, muitas vezes a gente, numa mudança de ERP, mesmo com um sistema novo, a gente descobre que o principal ERP é o Excel. Ainda muito usado, né? Tanto que a gente diz que o ERP é o Excel resolve o problema. Ainda muitas pessoas tiram dados do sistema tradicional, botam numa planilha e ali manipula os dados para gerar relatórios, né? Então, isso pode ser também uma dificuldade do próprio sistema de apresentar a informação no formato que as pessoas precisam, mas tem muito da resistência das pessoas ao novo. Tá? Como é que a gente lida com isso, então? Bom, é verdade que, às vezes, a resistência é simplesmente uma barreira, mas, muitas vezes, a resistência tem a ver com o medo do desconhecido. É ou não é? E tecnologia é uma coisa desconhecida. Como é que você aperta uma tecla aqui e ele aparece alguma coisa na tela? Para boa parte dos seus clientes, é um segredo, é um mistério. E as pessoas, é natural que tenham resistência, que nutram resistência sobre isso. Então, o medo do novo, o medo de falhar, o medo do desconhecido, né, o medo do esforço que eu vou ter para mudar, e depois mudam de novo. Esse pessoal da TI, depois que a gente aprende o sistema, eles vêm e resolvem implantar um novo. Né? Então, isso tudo vai gerando resistência nas pessoas. E eu preciso considerar esse fator quando eu vou pensar em transformação digital, quando eu vou pensar em sistema novo. Tá? Então, o resultado da pesquisa da McKinsey é isso. Por que as empresas não abraçam as mudanças? Exatamente porque resistem a isso. E é um processo natural. E se é um processo natural, eu, como um profissional de TI, eu preciso considerar isso no meu projeto. Porque se eu desconsiderar isso, é mais ou menos assim, ó, quem de vocês aqui tem automóvel, dirige automóvel? Imagine que você resolve desconsiderar aquele ponteiro que marca a quantidade de combustível no seu carro. Isso aí eu não quero saber desse indicador. O que vai acontecer? Vai dar problema, não vai? Provavelmente você vai ficar na rua. Vai ter um monte de transtorno porque você resolveu ignorar um fator do painel do seu carro. Quando eu ignoro também alguns fatores importantes no processo de transformação digital e de implementação de sistemas, também vai dar problema. E o fator humano, como a gente já viu, é extremamente importante aí nesse processo. Bom, a gente fala aqui também do seguinte, do medo, né? O medo é um inibidor da inovação e também da transformação nas organizações. E eu pergunto, por que será que as pessoas nutrem medo no ambiente de trabalho? Vocês são capazes de imaginar por quê? Será que a maioria das pessoas tem medo do novo, de inovar? Né? A maioria das empresas, vamos lá, inovar é bom, isso é importante. Por que será que a gente tem dificuldade com isso? Provavelmente sim, né? Mas tem um fator muito importante aí. Preguiça. Pode ser, é verdade, pode ser. É aquela coisa, puxa, de novo isso, já passei por tantas vezes, né? Mas tem um fator muito importante, sabe qual é? O medo da falha. Medo de falhar. Esse, com certeza, é o maior fator que provoca a resistência das pessoas. E por que será que as pessoas têm medo de falhar? De fazer e não dar certo? Porque existe uma punição associada a isso. Né? As pessoas dizem, não, as empresas dizem, nós queremos inovação, tem que inovar, tem que pensar fora da caixa. Só que a primeira vez que eu penso fora da caixa e faço alguma coisa que dá errado, o que acontece? Algum tipo de punição, mesmo que seja psicológica. Né? O chefe fica sem falar com você uma semana, porque você cometeu um erro. E você já parou para pensar, por que será que nós adotamos esse método que é sabido que não funciona? Por que será que a gente impõe nas organizações medo no coração das pessoas por errarem, por abraçarem o novo? No meu estudo de doutorado, eu pesquisei um pouco sobre isso e eu cheguei a uma conclusão, né? Que é o seguinte, todo mundo que nasceu do lado ocidental do planeta tem um programinha rodando aqui na cabeça. Todo mundo que nasceu do lado ocidental, geralmente, em relação à cultura, tem a ver com a cultura judaico-cristã, não é? Todo mundo do lado ocidental, mesmo que você não tenha fé cristã, você nasceu nessa cultura. Veja lá, qual é o principal medo de alguém que professa a fé cristã, judaico-cristã? Qual é o principal medo?
Não, o pecado é o que vem antes. Qual é a consequência do pecado? Esse que é o medo. Ir para o inferno, né? Esse é o principal medo de qualquer um que está numa cultura cristã. É ou não é? Sim ou não? Qual é o caminho mais rápido para ir para o inferno? Pecado, né? A gente aprende isso desde criancinha, é ou não é? Sim ou não? Então, veja, culturalmente, mesmo que você não seja cristão, se você está aqui, nós estamos abaixo dessa regra. Se você pecar, você vai para o inferno. E os nossos antepassados, não querendo que nós fôssemos pessoas más e fôssemos para o inferno, eles resolveram e desenvolveram uma ferramenta muito eficaz para evitar isso. Sabe qual é? A punição. É ou não é? Quando você era moleque, fazia uma coisa errada, o que acontecia? Palmada no bumbum, 5 minutos de castigo no quarto. É ou não é? Então, veja, sem querer, mesmo que você não participe de nenhuma igreja, não tenha nenhuma fé, é muito comum que na sua casa aconteça isso. Seu filho errou, você vai aplicar algum tipo de punição. E aí você... Sim, senhor. A gente poderia considerar que essa questão da punição é algo geracional, da nossa geração, porque nós fomos criados em casa com base nesse tipo de educação, né? O erro era punido. E a gente percebe que as novas gerações, a geração nativa digital, ela teve um outro tipo de criação, né? Será que isso vai ser refletido nas companhias futuramente? Certamente será. A relação da nova geração chegando agora é que nós que somos pais, nós tentamos tratar isso de uma maneira mais suave, mas ainda assim, esse programa nós implantamos na cabeça deles aqui sem querer. Porque em algum momento, nós como pais, a criança errou, a gente deu algum tipo de punição, mesmo que seja uma punição psicológica. Não falei com ele, botei 5 minutos de castigo. Então, isso ocorre. Mas a verdade é que essa geração ela tem menos medo, menos receio da autoridade. E é bem fácil de explicar por quê. Né? Eu estava fazendo um treinamento para executivos de uma empresa em Santa Catarina, e um executivo assim um pouco mais velho disse, você que, né, trabalha com pessoas, me conta uma coisa, por que é tão difícil trabalhar com esse pessoal dessa geração Y? Bom, esse pessoal aí reclama de tudo, não se compromete com o trabalho, qualquer coisa vai reclamar da gente lá no RH, né? Se quer feedback a toda hora, quer atenção a toda hora, eu não posso dar atenção. Né? E eu disse para ele, olha, talvez eu saiba te explicar por quê, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. E essa pergunta eu estendo a vocês aqui também. Quando você era criança, moleque, estava seu pai conversando com outro adulto, e você precisava fazer uma pergunta a ele. Você interrompia a conversa? Só a primeira, né? Depois nunca mais. Às vezes aquela olhada de lado assim já falava tudo, a gente vazava e ia embora. Pergunto, você que tem filho, se você está conversando com um adulto e o seu filho quer falar com você, ele te interrompe ou não? Claro que interrompe, a gente para a conversa e dá atenção. É ou não é? E eu falava para o pessoal desse curso lá, nós criamos esses monstros, só que eles estão chegando no mercado de trabalho agora. Eles querem atenção porque eles tiveram essa relação com a hierarquia. Então você tem razão quando você diz que talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade com isso. Mas por estar na cultura ocidental, ainda essa dificuldade existe. Porque a partir do momento que ele vai recebendo mais responsabilidade, a pressão sobre acertar e não errar está ali dentro, está inerente à função dele. Então, eu acho que essa questão tem a ver com essa cultura judaico-cristã. E se você olhar, se você já deu uma olhada na Bíblia, né, você vai ver que pecado e erro são sinônimos. Pecar e errar são sinônimos ali. Então diz assim, e Adão pecou perante Deus. Aí numa outra tradução diz, Adão errou perante Deus. Então veja, nós temos uma relação muito complicada com o erro. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com inovação e com transformação. Porque as pessoas não toleram o erro. É como se a gente fosse obrigado a acertar sempre. E, veja, é muito comum, quando a gente está propondo algo novo para uma organização, para uma equipe, que hajam erros iniciais, é ou não é? Basta. É importante que tenha, sim, porque aí a pessoa vai aprender com o erro. Né? É bem simples de exemplificar isso. Quando você aprendeu a dirigir, como é que você aprendeu a dirigir? Sentado no banco do carona ou sentado no banco do motorista? Você foi aprender mesmo, teve a teoria lá, mas mesmo ali. E aí, já saiu dirigindo de primeira? É óbvio que não. Teve um monte de dificuldades até ganhar agilidade. Só que, por envolver muitos custos nas empresas, às vezes o erro é
superdimensionado o efeito dele. E aí ocorre isso, as pessoas não toleram erro. Portanto, há uma inibição da inovação, de abraçar mudanças. Então, importante saber disso quando você implanta o seu projeto, porque vai haver resistência, é inevitável. Estamos no lado ocidental do mundo. Eu aprendi isso na época que eu fui gerente da qualidade. Né? Eu estava num treinamento, e aí era um japonês, e ele dizia assim, o erro é uma montanha de tesouro. Aí eu quase ri, né? Falei, vai explicar para o meu chefe que quando eu erro, ele tem uma montanha de tesouro na mão. Né? Na verdade, ele tem um boleto para pagar, ele tem um problema ali. Né? Mas o que acontece na cultura oriental que não é na nossa? Como eles não têm essa relação de culpa, pecado, né? Então eles conseguem administrar isso de uma maneira mais simples. E ele me deu um exemplo assim, bem interessante. Ele disse assim, imagina que você vem vindo para essa fábrica com o seu automóvel e você se acidenta no caminho. Né? Como é que você vai saber como é que você resolve o problema para não se acidentar mais no caminho? Vamos usar uma ferramenta da qualidade, por exemplo, os 5 porquês. Já ouviram falar nessa ferramenta, 5 porquês? Você vai perguntando 5 vezes por quê até chegar na causa fundamental. Né? Então o japonês diz assim, bom, por que você se acidentou? Vamos imaginar, porque eu estava muito rápido. Por que você estava muito rápido? Porque eu saí atrasado de casa. Por que você saiu atrasado de casa? Porque eu acordei tarde. Por que você acordou tarde? Porque eu fui dormir tarde ontem. Mas por que você foi dormir tarde? Porque eu saí tomar uma cerveja com os amigos ontem à noite. Então faz assim, não sai tomar cerveja com os amigos durante a semana à noite que você não bate o seu carro pela manhã. Veja, na cabeça de quem não tem esse programinha do pecado, do erro na cabeça, é só ligar ponto. Puxa, é mesmo. A causa fundamental está aqui. No Brasil, e na nossa cultura ocidental, é bem difícil tratar com isso. Por quê? No segundo porquê, a pessoa entra em pânico, porque ela já está achando que você está querendo culpá-la de alguma coisa, portanto, puni-la. É ou não é? Sim ou não? Então, eu preciso considerar isso nos processos de transformação, o lado humano, porque isso vai acontecer. Né? E quanto mais a cultura for propícia a punir o erro, mais difícil será a implantação. Bom, quando a gente fala em resistência e medo, acontece o seguinte, o teu cérebro está 5 vezes por segundo perguntando, está seguro aqui? Tem alguma coisa com a qual eu deva me preocupar? É natural isso. Todo ser humano é assim. Isso vem lá da história remota do tempo das cavernas, onde a gente estava exposto a muito mais risco, portanto, desenvolveu sistemas de alerta muito rápido. Isso ocorre até hoje. A única diferença é que hoje não tem mais mamute, não é esse o perigo. Às vezes pode ser o chefe dando uma bronca, mandando a gente embora e a gente não tem como pagar as contas. Né? Então, a gente pode combater essa resistência com um processo de geração de engajamento ao teu projeto. Tá? Como é que a gente faz isso? Tá? Então, na transformação digital, todo mundo deseja por significado. Todo mundo quer fazer parte, quer ser reconhecido por alguma coisa. Eu preciso considerar nas pessoas este fator. Como é que eu gero isso no meu cliente interno? Como será que eu posso gerar significado? Pode ser, mas vamos dizer que ele diz, eu preciso disso. Tá? E aí ele realizou determinada atividade. Quando você faz um reforço positivo, diz, puxa, percebi que você fez bem essa atividade. Né? Mesmo sem conhecer muito, você realizou bem essa aplicação no sistema lá. Né? Exatamente, ele começa a se engajar com o meu projeto. Se a gente simplesmente reclama que ele não está fazendo um bom trabalho, eu vou ter exatamente o oposto do engajamento. Né? Então, o segundo fato, quando eu falo em desejo por significado, as pessoas querem sentir que elas contam, que elas fazem parte. Isso a gente aprendeu muito cedo no departamento da nossa empresa que faz mapeamento de processo. Porque qual era o trabalho tradicional do consultor que ia fazer mapeamento? Basicamente era uma pessoa experiente que olhava os processos e dizia, poxa, mas vocês fazem isso desse jeito ainda? Meu Deus do céu! O que acontecia nesse momento? Pô, eu não quero falar com você vem aqui me criticar. Não quero. E aí começa a resistência, aí eles começam a esconder informações para que o mapeamento não dê resultado. Né? Então é isso. A pessoa precisa sentir que ela conta. Então, quando você vai fazer um mapeamento hoje, a gente incentiva a pessoa, diz, puxa, mas você faz desse jeito? Pô, que legal, me conta mais, como é que você chegou nessa solução? Logo, a gente vai começar a gerar engajamento a partir do processo do mapeamento. Né? Outra coisa importante, as pessoas querem acreditar que o seu trabalho é importante.
Por isso que a crítica é um problema muito sério nas relações de TI com seus clientes. É o terceiro fator aqui. Eu quero saber que existe um objetivo no que eu faço. Se a transformação digital for simplesmente para ceifar empregos, qual você acha que será o nível de engajamento do seu cliente? Nenhum, não é? E, na verdade, eu diria assim, nos projetos que a gente tem acompanhado, é muito raro acontecer de você diminuir posto de trabalho. O que você aumenta é a efetividade e disponibiliza pessoas para fazer coisas que ainda não são feitas, porque estão aprisionados em processos rotineiros que hoje a máquina faz. Né? As pessoas querem sentir que elas fazem falta aqui. Outra coisa importante, eu quero fazer mais do que somente atividades rotineiras. Isso aqui são necessidades básicas. Então, se você calçar o teu projeto nisso, olha, vamos deixar de fazer serviço de preso? Vamos fazer a parte que realmente importa, a parte pensante? Aqui, opa, por que voltou? Aqui. Né? Vamos deixar de fazer a parte rotineira, deixar que a máquina faz isso. Né? Você vai fazer a parte mais nobre, a parte que implica em pensamento, a parte que implica em criatividade. Né? Então, na transformação digital também, a sensação de fazer parte de algo maior do que nós mesmos gera engajamento. Né? Tem alguém aqui que torce para time de futebol? Tem algum atleticano aqui? Tem algum gremista? Gremista, mas não se preocupa não, o importante é ter saúde, tá? Tudo bem. Todos temos nossos defeitos. Então, por que será que a gente torce para time? Você já parou para pensar? O senso de pertencer, mas o senso de fazer parte daquelas vitórias. Então, um projeto, presta atenção nisso, gente, isso é chave. Um projeto bem-sucedido de TI, ele é bem-sucedido se a vitória não for da área de TI. Se a vitória for atribuída ao seu cliente. Aí ele é bem-sucedido. Agora, se a gente pegar o sucesso para nós, não, este projeto é da área de TI, nós fizemos isso, o que vai acontecer? Você vai encontrar um monte de gente resistente sem entender o que está acontecendo, sem a possibilidade de se engajar, sem a possibilidade de fazer parte desta conquista nova aqui. Tá? Outro ponto importante, bater os próprios recordes, fazer medições. Olha, essa atividade você fazia em tantos minutos, agora passou para tantos menos. A gente fazia com um custo tal, a partir desse sistema nós vamos fazer com um custo menor. E normalmente se ignora esses elementos na hora da implantação. A gente vai se preocupar com isso depois da implantação, para fazer uma medição de para, ou não é? A proposta aqui é que você faça ao longo do processo. Ajude o seu cliente a celebrar pequenas conquistas com você. Né? Ganho e melhoria de performance também engaja as pessoas. As pessoas gostam. Veja, a pessoa não vai trabalhar na sua empresa basicamente para fazer coisas erradas e ruins. Ela vai lá para se realizar, para fazer o seu melhor. Só que às vezes não consegue fazer o seu melhor por falta de recurso, por falta de formação. Né? Ter um sistema de recompensa a curto prazo. As empresas fazem muito bem isso. Atingimos determinada marca do projeto, dá um PIN para as pessoas, uma camiseta. Né? Isso é um processo de geração, sistema de geração de engajamento. A gente alcançou determinado objetivo, antes mesmo da implantação final do projeto. Outra dica aqui, reforço negativo anula a racionalidade, a criatividade e o engajamento. Então, criticar o cliente vai fazer exatamente o oposto do que você precisa, que é engajar. Né? O reforço positivo, por outro lado, funciona como recompensa e ativa áreas de recompensa emocional no cérebro. Então, é importante você, como alguém que implanta projetos de TI, saber fazer isso com o seu cliente. Saber reconhecer o esforço dele e não criticá-lo porque ele sabe menos do que você. Estratégias mais personalizadas por departamento, por pessoas, engajam mais do que estratégias para a empresa toda. Né? Então, é importante um projeto para a empresa toda, você estabelecer estratégia por departamento, por grupo de pessoas. Vai aumentar o nível de engajamento. Né? E ter tarefas chatas, trabalhos repetitivos, geram, na verdade, só a recompensa monetária pode gerar algum tipo de motivação. Você diz assim, já que fazer esse trabalho aqui é tão chato, então vou pelo menos ganhar bem. Né? Daí, quando eu puder sair de férias, eu vou ser feliz. Joia, dúvidas da TQ? Não? Então, eu queria passar direto aqui para 5 dicas para a gente fazer uma transformação digital que funciona. Tá? Vamos lá. Opa! Bom. Primeira dica. Estabeleça metas no seu projeto que desafiem e engajem também os seus clientes, não só o pessoal da área de TI. Né? Por quê? Porque quando você tem uma expectativa de ganho,
o teu cérebro já começa a gerar dopamina, só pela expectativa de recompensa. E isso faz com que você se engaje no projeto. Então, estabeleça metas, discuta com o seu cliente a meta, não só com o gerente da área, mas também com os outros clientes, as pessoas que vão usar, os colaboradores que vão usar do teu sistema. Outra coisa importante, ó, quando a pessoa tem uma noção de que ela está no controle do projeto, ela sabe quais são as fases, isso ajuda a sentir-se mais otimistas e mais engajadas. Então, ajude o seu cliente a entender todas as fases do processo. Olha, nós vamos começar por aqui e vamos chegar lá. Lembra quando nós começamos aqui a nossa fala? Eu apresentei 4 pontos que era o que eu iria apresentar aqui. Olha, a gente vai falar desses 4 pontos, são as 4 fases dessa palestra. Então, dar essa noção ajuda as pessoas a saberem o quanto isso vai demorar, o quanto vai demandar, o que vai acontecer no processo. Bom, por quê? Porque quando as pessoas se sentem no controle do projeto, mesmo que o projeto seja de TI, a gente acaba tomando mais e melhores decisões em relação ao projeto. A gente ousa mais, né, e também eleva os níveis de motivação e engajamento para o projeto. A terceira dica para você ter um projeto vitorioso aqui é essa aqui. Oportunize o aprendizado. As pessoas gostam de aprender. Aquele que o colega falou ali que as pessoas têm preguiça, às vezes a preguiça tem a ver com a dificuldade de compreensão. Se você tem filho na fase escolar, é comum você encontrar seu filho com dificuldade, por exemplo, em matemática, né, em português. É comum isso ou não? Por que será que uma criança pode ter dificuldade em matemática? Será que ela nasceu burra? Não? Claro que não. Provavelmente ela não conseguiu aprender com a lógica que o professor está ensinando. A lógica que o professor está ensinando não é suficiente para a criança aprender. Por isso que ela não consegue aprender, logo ela acha que não gosta. Não é que ela não gosta, é que ela não sabe. Na TI acontece a mesma coisa. Quando eu envolvo as pessoas e ajudo elas a aprenderem com o processo de implantação, ela se compromete, ela passa a ser o meu aliado na implantação e não o foco de resistência. E aqui estão os elementos que são ativados no cérebro quando as pessoas aprendem, oxitocina e adrenalina, pelo desafio. A quarta dica, celebre cada conquista, mesmo as pequenas. E a gente tem um hábito de celebrar só o final do projeto, o início e o final. Não, cada fase precisa ser celebrada. E quando eu falo celebrar, é diferente de festejar. Celebrar, às vezes, simplesmente é reunir o pessoal e dizer, olha, gente, atingimos essa fase do projeto, parabéns a vocês, foi muito legal, vocês se engajaram e já atingimos essa fase. Isso é celebrar. Dá um aperto de mão em cada um e está resolvido, não custa nada. Por quê? Porque quando eu celebro, gera endorfina, gera relaxamento, gera aquela sensação de bem-estar, eu fiz parte disso, eu conquistei isso junto com a minha equipe. E a quinta dica é: saiba a hora de relaxar. Veja, não relaxa só quando terminar o projeto. Tenha eventos, programe eventos de tirar o pé. Não vamos falar desse negócio essa semana, deixa para lá. Vamos só aproveitar o que a gente já tem. Então, relaxar, a hora de relaxar, ajuda as pessoas a oscilarem no processo de eu estou muito comprometido, agora dá uma relaxada, agora muito comprometido e relaxado. E isso, você vai ver que isso ajuda as pessoas a te ajudarem na implantação do projeto. Por quê? Porque nós somos seres cíclicos, a gente tem um ciclo de vigília e um ciclo de descanso, não é? Tem alguém aqui que não dorme à noite? Todo mundo precisa descansar à noite. Cada um tem a sua quantidade, mas a gente de horas para descansar, mas todos nós descansamos à noite. Então, o ciclo humano é por oscilação. Você faz um exercício, você vai na academia. Tem alguém que vai na academia aí? Tem alguém? Depois você precisa me ensinar como é que faz isso, viu? Porque eu já tentei ir na academia, só um parênteses aqui, e eu sei que para você fazer parte de alguma coisa, você precisa se engajar e interagir com as pessoas, E aí eu tentei ir na academia e, claro, fui lá me engajar com as pessoas, me enturmar com o povo. Mas eu encontrei 3 tribos na academia. A primeira tribo é do pessoal bombadão, aquele pessoal que faz aquela série, daí fica na frente do espelho, assim, fazendo pose, tirando foto. Daí foi meio difícil. E aí encontrei uma moça lá que o braço dela era maior que a minha coxa. Daí eu falei, não vai dar, com essa tribo eu não me identifico. A segunda tribo que eu me identifiquei, que eu encontrei lá, foi o pessoal foi os assustados pela medicina, Aquele cara que teve um infarto, o médico diz, olha, ou você vai para a academia ou você vai encontrar Jesus mais cedo. Mas daí o papo é anticoagulante, essas coisas, remédio da pressão, também não consegui me identificar.
né? E o terceiro grupo, que eu também não me identifiquei lá, é com os recém-divorciados, né? Que o cara precisa voltar para o jogo. Aí ele vai para a academia. Então, veja, mesmo no ritmo da academia, você tem lá o exercício, depois você tem uma hora de relaxamento, de descanso, né? Então, mesmo no seu projeto de TI, isso também é importante. Saiba a hora de relaxar. Legal? 5 dicas, então, para você fazer uma implantação acima da média. Aqui está a bibliografia daquilo que eu coloquei aqui, estão nesses livros, se você quiser. Depois Fernando, vai estar disponível essa apresentação para o pessoal? Sim? Ah, legal. Então vocês baixam lá. Tá? E vocês têm aqui, gente, os meus contatos, né? Fiquem à vontade de me ligar, meu WhatsApp, meu LinkedIn, fiquem à vontade de me passar informações, dúvidas que surgirem, tá bom? Foi bom estar com vocês, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Valeu.